E aí, torcedor, trazendo aqui para vocês um vídeo da ESPN com um pós-jogo aí de Flamengo e Central Córdoba, né? Sem muita alegria hoje, o Flamengo perdeu, perdeu no Maracanã, não dá, né, cara? Não dá pra perder em casa. Ainda mais pra um time fraco como o Central Córdoba, mano. Nossa, cara, que raiva, mano. Papo sério. Time ruim, viu? Organizado, bem organizado, mas individualmente é ruim. Não dá. Não dá pra não perder um jogo desse, mano. Trago aqui aí as informações dos comentaristas da ESPN, da bancada do Sport Center, trazendo aí as informações sobre como foi o jogo. Vamos comigo, torcedor? Tem o Flamengo também pra gente falar aí, Mário, porque ontem o Flamengo esteve em campo e perdeu a sua partida lá no Maracanã. Muitas explicações por parte dos jogadores, mas principalmente por parte do Filipe Luís pela maneira como a equipe foi montada para o jogo de ontem, Rafa. E ele teve essa característica, né, Bruno, Mari e amigos conectados com a gente aqui no Sport Center, de assumir a responsabilidade como o comandante do time e, claro, o capitão da comissão técnica, né? Existem, claro, outros profissionais que participam das escolhas, das decisões. O Filipe Luís ouve muita fisiologia, ouve muita preparação física, obviamente tem que ter o aval dos médicos para tomar as decisões, mas é ele quem avaliza quem entra em campo e não. E ontem os jogadores que começaram no banco foram escolhas absolutamente feitas por ele. Já a gente vai trazer a palavra dele sobre isso aqui dentro do Sport Center, mas antes um contexto de momento do Flamengo, né, que precisa voltar a pensar no Campeonato Brasileiro, competição que está muito acirrada, nenhum time ganhou os dois jogos nas primeiras duas rodadas da competição, e o compromisso é contra o Grêmio fora de casa lá em Porto Alegre, domingo, 5h30 da tarde. E aí, indo ao encontro de uma linha de coerência, quando o Filipe Luís fala que não tem prioridade em relação ao momento, há de se imaginar que ele vai colocar em campo, diferentemente de ontem, o que o Flamengo tem de melhor para esse compromisso contra a equipe do Grêmio. E voltando a raciocinar em termos de classificação da Conmebol Libertadores, percebam a seguinte situação: o Flamengo hoje tem 3 pontos, é o terceiro colocado, está atrás do Central Córdoba e da LDU, ambos com 4. Na próxima rodada, o Central Córdoba é mandante contra o pior time do grupo, Deportivo Táchira. É de se imaginar que a equipe argentina faça os seus 3 pontos e chegue a 7 ao término do primeiro turno. Enquanto o Flamengo pega a LDU em Quito, ou seja, na teoria, o jogo mais difícil da fase classificatória. Se a LDU vencer, vai a 7 também, e o Flamengo ficaria a 4 pontos dos 2 primeiros colocados. Esse é um cenário mais preocupante, mas que não é totalmente óbvio e real, projetando a sequência da Libertadores da América para a equipe rubro-negra. Com a gente aqui no Sport Center, o Filipe Luís explicando as decisões tomadas ontem sobre os jogadores que foram preservados. A escolha dos jogadores que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida, e eram com certeza um time muito forte e sólido para poder vencer. Claro que o Eric vem de uma sequência de jogos e de minutos e de intensidade muito alta. A intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa, que vem de uma sequência grande. O Varela, para mim, foi o melhor jogador na Venezuela, e hoje acreditava que com ele, principalmente pela transição que tinha do time adversário, seria uma peça muito importante. Nas decisões que eu tomo para vencer o jogo, são sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe, e futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Não é não priorizar a Libertadores, queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores, como fiz ano passado, e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada. E se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas.
E justas palavras do Felipe Luiz. Ele disse que sabe o elenco que tem em mãos e as escolhas que teve que fazer para o jogo de ontem e também para a sequência da temporada. O Flamengo atacando 4 frentes, incluindo, evidentemente, o Mundial de Clubes. Para não falarmos só de espinhos e também um pouquinho de rosas, né, Bruno e Mari? O lado bom da noite foi a volta do Pedro. Jogou 27 minutos da partida de ontem contra o Central Córdoba, obviamente sentindo muito ainda a falta de ritmo de jogo. Foram 7 meses e 8 dias sem participar de um jogo oficial e de uma maneira gradativa o Flamengo vai recondicionando o Pedro para voltar a ocupar a condição de titular, meus amigos. Gostei do rosas e espinhos. Fica com a gente, tá, Rafa? A gente tem os números do Gerson contra o Central Córdoba. Claro, ali o ranking dele a partir do momento que ele entra ali, né, no segundo tempo. Então, com ações com bola, ações na área rival, finalizações, como ele acaba assumindo todo... Quer dizer, o primeiro lugar tirando das chances criadas ali, né? Como impacta no jogo do Flamengo. A gente falou aqui sobre, na primeira hora já, sobre o jogo, que o jogo foi jogado, que o Flamengo tem as questões, você também destacou a questão de como um time joga como uma final de Libertadores e o Flamengo um pouco desatento. A ausência desses jogadores, talvez, principais ali, com o Felipe Luiz tendo que administrar, também dá essa sensação de talvez um Flamengo... tendo que fazer escolhas de competições? Dá a sensação. E que isso influencia, claro, na concentração do jogador. Mas a justificativa do Felipe, ela é aceitável. Os jogadores que vêm em sequência de jogos, o Varela que vinha jogando bem, o Wesley que teve jogos com a seleção. O Gerson que teve uma contusão na seleção. O Pulgar que joga todo jogo, assim. Ele não inventou nada, ele está falando situações e aí, assim, a gente precisa ser... honesto, assim, a gente não tem os números que ele tem de planilha de fisiologia, assim, a gente tem que respeitar. Só que também a gente tem que respeitar a nossa opinião, de que a gente falava que o elenco do Flamengo aguentaria os baques. Eu acho que, assim, em relação... Vamos caso a caso. O Jailson já falou isso aqui mais cedo. Talvez o gap, a diferença, o degrau maior do titular para o reserva, no momento, seja mesmo em relação ao Gerson. Porque, assim, alguém vai falar, e o Pedro? Não, o Pedro você não contava com ele há um tempão, desde setembro. E o Pedro, as coisas aconteceram sem o Pedro. O Flamengo continuou fazendo gol e tal. Então, dos 3 deixados de lado ontem, para mim a diferença maior é em relação ao Gerson. Em relação ao Gerson, foi ali que o Flamengo perdeu o jogo? Talvez em questão de posicionamento, e que você mesmo destacou, né, Jailson, no lance do segundo gol, talvez sim, mas ainda assim o Flamengo, pensando como formação de meio campo, criou situações para ganhar o jogo e perdeu muito gol. É que senão a gente vai individualizar muito e a gente vai esquecer que isso é o futebol, que de vez em quando ganha e de vez em quando perde. Isso. Sim. Só a segunda derrota. E não é porque perdeu 2 jogos em 40 que... Senão você explica tudo. Que E assim, você não vai explicar tudo, não tem jeito. Mas posso só colocar um ponto aqui, lembrando do que a gente falava ontem sobre o Vasco e o Carille, lembra? Que assim, se você recebe, como a gente falava do Corinthians, o jogador tá para estourar, tá machucado, não sei o quê, aí você não tem escolha, você poupa o jogador. De resto, você depende muito mais de um aviso do departamento médico do tipo, o cara vai estourar, não jogue. Quando você E do calendário. E do calendário. Porque se você olha que vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, você sabe, esse jogo é muito apertado, posso me complicar ali. E numa boa, o pessoal do Central Córdoba já foi embora? Já foi. Foi. Foram ouvindo funk, inclusive. Você vai jogar contra o Central Córdoba em casa, você sabe que olha, eu acho que vai dar para jogar aqui. Sim. Acho que aqui dá... Sério. Ninguém ia pensar diferente. Olha para mesmo LDU, sendo Libertadores? Então, Bruno, em algum momento, talvez você tenha que segurar jogadores que vêm nessa sequência, como o Pulgar, como o Wesley. Principalmente por ser Libertadores. Principalmente? Não deveria? Principalmente. Não deveria ou poderia? Não. O que o Mário Marra falou se aplica ao cenário de ontem, principalmente por ser Libertadores. Sabem por quê, meus amigos? Porque exatamente por ser Libertadores, era de se imaginar que o Central Córdoba viesse ao Maracanã com preocupações contra o Flamengo.
viesse para cá jogar um jogo mais cauteloso, um jogo mais inseguro até em alguns momentos. É o que se imaginava, é o que se poderia supor. Não é nenhum absurdo esse tipo de cenário prévio numa comparação de qualidade entre um time e outro. O que eu acho que acontece ontem é aquilo que o Marra já falou, é a reserva de mercado do futebol, e ele é emocionante, fantástico, incrível, também por causa disso. Acho que se tivermos mais 9 jogos, Flamengo e Central Córdoba no Maracanã, não teremos um cenário igual ao de ontem. Não estou tirando o mérito do time argentino, mas acho que o Flamengo perde o jogo muito mais pela sua incompetência do que pelos méritos do adversário. E digo mais, o Flamengo, para mim, não deixou de ter um grande elenco porque colocou alguns reservas em campo e eles não cumpriram aquilo que se imaginava que o time iria cumprir. Eu só entendo o seguinte, mesmo numa leitura de um elenco qualificado, existem as exceções. E eu acho que o que o jogo de ontem mostrou, mais uma vez, e não é a primeira, já mostrou outras vezes isso numa linha de corte recente, é que, por mais elenco que o Flamengo tenha, não tem ninguém que faça o que o Gerson faz. Tá, mas aí é o seguinte, tem que priorizar alguma competição, Jailson? Porque ficou essa conversa ontem, depois a gente pode ouvir o Léo Ortiz, né, o pessoal na Zona Mista, falando que a orientação é de priorizar o brasileiro. Isso não vai ter aceitação da torcida. Não vai ter. Nos últimos anos tem sido esse debate, não inclusive. Não adianta. Você vai... não, tem que priorizar a Libertadores. Mas não ganha... Não ganha o... não, tem que priorizar o brasileiro. Não ganha o brasileiro desde 2022. Tem que priorizar. Aí tu vai perder na Libertadores em casa, pronto. Por quê? Porque você descansou 3 jogadores durante 45 minutos. Não existe isso. E aí você leva em consideração tudo que o Rafa e que o Marra falaram aqui também, em relação ao elenco. Tem um elenco, fala que é o melhor elenco do Brasil e tudo mais, blá, 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 e vai chegar e vai ter que poupar e tem uma diferença tão grande entre os ditos titulares e os reservas. Então, eu acho, da mesma forma que eu falei do Carille, eu vou repetir a mesma coisa. Tudo bem que são pressões e elencos completamente diferentes. E ambições também. Só que a questão de você, antes ali do jogo, ter essa questão de priorizar, de poupar, ou de deixar de fora, que foi o diferente do Felipe Luiz. O Carille deixou lá os 8 mesmo, de fora. Isso. O Felipe Luiz ali deixou no segundo tempo e depois viu que precisava dar uma resposta e colocou os 3 titulares em campo. Mas essa questão da prioridade que o Boto falou lá, de prioridade para o brasileiro, os jogadores também, né, que a gente vai ver, e o Felipe Luiz tratando que não tem essa, que tem que jogar jogo a jogo, tem que levar tudo, para mim o Felipe Luiz tem que ser dessa forma, não do que ele só ainda ele falou, ele tem que trabalhar, agir dessa forma, porque não tem essa de prioridade. Se você cair na fase de grupos da Libertadores, por exemplo... Mas tem como ele ir com o pé embaixo em todos? É dito o melhor elenco do Brasil, tem que dar um jeito. Mas é porque se é o melhor elenco, ele vai mudar as peças e o time vai continuar competitivo. Eu não vejo um problema em trocar as peças. Tem que dar um jeito. Eu acho que até não tem como não trocar. Exatamente. Eu não estou, assim, em relação aos 3 citados, eu concordo. Sim. O Wesley realmente vindo de jogos direto, o Pulgar, a mesma coisa, nem se fala, e o Gerson vindo de lesão. Só que, ao ponto, o Varela... ele conseguiu elevar o nível dele porque o Wesley foi puxando ele para cima. E o Varela conseguiu chegar próximo de entrega diferente da forma que o Wesley está fazendo, mas conseguiu chegar próximo. O Pulgar e o Gerson não têm reserva. Mas você vai para chamar... Vamos ouvir os personagens? Sim, porque claro. para mim, assim... Vamos ouvir os personagens, o Léo Ortiz falando e depois a gente complementa. Vai lá. Tá bom. Eles falaram sobre priorizar o brasileiro, mas a gente, e dentro do nosso vestiário, a gente sempre fala que vai para todo jogo pensando em vencer. Não é porque se fala em priorizar um campeonato que é o mais longo, é o mais complicado. A gente vai para vencer todos os jogos, todos os jogadores estão prontos para ser titular, para jogar e para render da melhor forma. Então a gente vai para vencer todos os jogos. Acho que esse é o nosso foco, é vencer, seja aqui, seja fora, independente do adversário. Eu entendo quando o Felipe Luiz fala que para ele não vai ter essa coisa de escolher um ou outro, ele vai jogar jogo a jogo. Sim. Se não é uma determinação médica de que o tal jogador vai estourar e o técnico, na mesma hora, ele mesmo assim vê uma sequência de jogos e fala é aqui que eu vou poupar antes de dar problema e não no jogo seguinte do brasileiro, ele está fazendo uma escolha de prioridade. É óbvio, gente. O Gerson estava lesionado? Não. O Gerson estava numa sequência. Se você tem que dar um descanso para o Gerson e você escolhe o jogo de Libertadores para descansá-lo, porque não é uma lesão, ele não foi cortado. É porque você está entendendo que a Libertadores, nesse momento, você pode arriscar mais do que o Campeonato Nacional. Porque senão poupava ele na próxima rodada do brasileiro. Mas qual é o conceito de descanso? Não jogar 90 minutos.
Então não bota no banco. Não relaciona, tira do jogo. Não, o problema você vai, todo é o você vai seguinte, dosando o tempo do cara. Peraí. Então, mas aí é o seguinte, uma coisa é o Pedro, que está voltando de contusão, e precisa pegar ritmo de jogo. Ok, você tem um trabalho gradual. Outra coisa é, jogador de futebol, ele é essencialmente condicionado para jogar 2 partidas por semana. Atleta de alta performance no futebol, ele é preparado para isso. Isso é a média. Se a fisiologia diz, eu não brinco com a ciência, se a fisiologia diz, olha, tem atleta tal que está com níveis aqui dos seus exames que mostram que ele está propenso a ter uma lesão, ele jogar 1 minuto ou jogar 90, o risco pode ser proporcionalmente menor, mas ele continua existindo. E aí, mais um vídeo top para você, torcedor. Mais um vídeo da ESPN com todas as análises e informações sobre como foi o jogo do Flamengo ontem. Acho que o Felipe Luiz pode ter errado, né, na escalação até, porque é importante largar bem na fase de grupo da Libertadores justamente para não sofrer no final, como a gente sofreu aí recentemente. Acho que errou sim na escalação, mas tenho muita confiança ainda no Felipe Luiz pro restante da temporada no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E deixa a sua opinião aí, escreve aí nos comentários o que você acha, como foi o jogo de ontem. E se você gosta aí desse tipo de vídeo, já curte, se inscreve, que ainda tem muito mais pela frente. Até a próxima, torcedor! Ainda tem muito mais por vir.